Que bom chegar até você, você que está aqui no GAP, Grupo de Aprendizado Pastoral. Você está aqui porque você é um líder, né? E eu quero falar hoje sobre entendendo a minha liderança. Esse é o tema que eu coloquei aqui. E a primeira coisa que eu quero falar com vocês é que nós, como líderes, não podemos desprezar os pequenos começos. Eu vou ler um texto que está aqui em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, que é um texto bastante conhecido, mas eu quero que você pense comigo um pouquinho. Diz assim, olha, Zacarias 4, 6. Ele me respondeu dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Ora, quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes 7 se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. São estes os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Não podemos desprezar os pequenos começos. Isso aqui tem tudo a ver com a gente, nós que somos líderes, nós que queremos ocupar uma posição maior na liderança, que eu creio muito nisso. Eu creio que você e eu, todos nós estamos almejando crescer em alguma área de liderança. Todos nós queremos avançar, todos nós queremos mais responsabilidade, mas não tem como eu não me lembrar, né? Eu lembro quando eu comecei a trabalhar, na época que eu morava nos Estados Unidos, eu gosto sempre de contar isso, gente, que o Mike Cunningham, que foi o meu primeiro patrão, ele me ensinou, eu tinha 16 anos, e ele me ensinou algumas coisas que fizeram toda a diferença na minha vida. Ele falou: aprenda as pequenas funções, porque você sabendo todas as pequenas funções, você vai estar apto a ser promovido a fazer funções maiores. Isso fez toda a diferença na minha vida, porque eu levei a sério. No dia que eu fui contratado, várias pessoas foram contratadas, inclusive pessoas que eram mais velhas do que eu. Mas com 2 anos fazendo coisas pequenas naquele lugar, naquela empresa, eu pude ser promovido a gerente. Isso eu tinha 18 anos, né? Eu tinha 18 anos, eu era responsável por contratar pessoas, por mandar pessoas embora também, que é uma situação meio chata, né? Mas eu tinha que fazer, e eu pude, na verdade, mandar embora, uma coisa chata, pessoas que foram contratadas no dia que eu fui contratado. Mas por quê? Porque eu fui aprendendo todas as pequenas funções daquela empresa. Isso tem tudo a ver com a igreja, isso tem tudo a ver com liderança em geral, que eu tenho certeza que o GAP, esse curso aqui, ele não ajuda você só na liderança na igreja, ele não ajuda você só que tem um chamado e almeja ser um pastor ou uma pastora, ele tem a ver com formas e coisas que vão ajudar você na sua vida de trabalho, na sua vida na faculdade, em todas as áreas da sociedade que você estiver presente. Então, a primeira dica que eu quero dar para vocês, gente, não despreze os pequenos começos. E aí eu lembro que eu estava um dia pensando sobre esse texto, lendo sobre esse texto que eu li aqui, falando sobre isso e pensando sobre isso. E aí eu li vários textos da Bíblia, eu estava fazendo um devocional, até que eu cheguei a Ezequiel. Ezequiel 37, versículo 4, que é um versículo muito conhecido de todos nós. Então me disse, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Eu confesso para vocês que eu fiquei um tempão pensando, o que tem a ver osso seco com pequeno começo? O que tem a ver ouvir a palavra do Senhor com um pequeno começo? Mas aqui no meu computador e na minha Bíblia também eu risquei, né, com aquele marcador para ficar bem aceso na página da Bíblia, ouvir, né, ouça a palavra do Senhor. E como que eu vou falar para um monte de osso para ouvir? É um negócio esquisito. Só que ao mesmo tempo, o Espírito Santo estava falando comigo sobre pequenos começos, sobre pequenas coisas, mas ao mesmo tempo falando para mim sobre ouvir, sobre audição, sobre ouvido. E eu fiquei curioso, querendo estudar isso, né? Eu não considero isso uma mega, ultra, super power, revelação, não é isso.
Mas curiosamente, gente, pesquisando, estudando e tentando entender o que o Espírito Santo queria falar comigo, eu falei: Deus, osso não tem ouvido. Agora, eu descobri que o ouvido tem osso, né? E na verdade, os 3 menores ossos do corpo humano estão exatamente no ouvido, que é bigorna, martelo e estribos, né? Bigorna, martelo e estribos. São 3 ossos, os 3 menores ossos estão dentro, né? Dentro da nossa orelha tem o canal auditivo, tem o tímpano e depois esses 3 ossos, menores ossos do corpo humano. Então eu vi que de fato o Espírito Santo estava falando comigo: olha, leve a sério pequenas coisas, dê atenção, ouça pequenas instruções. Eu gosto sempre de dizer que Davi, por exemplo, ele não estava indo para onde ele foi matar Golias, ele não estava indo para lá para derrotar o gigante. Ele não estava indo para lá para a sua maior batalha de sua vida, que foi o que ajudou ele a ser promovido. Na verdade, ele estava indo para lá para servir os irmãos dele que não acreditavam nele. Tanto é que quando ele chega lá naquela cena, ele chega para levar pão e queijo para os seus irmãos. Quando ele chega na cena e ele vê Golias, o incircunciso filisteu, né? Davi enxerga algo que ninguém enxergou: incircunciso filisteu, quem esse homem acha que é? Por quê? Quem serve em pequenas tarefas, Deus mostra para essa pessoa coisas que ninguém enxerga. E aí, gente, você hoje talvez está servindo pão e queijo para alguém, mas olha, preste atenção, Deus vai colocar diante de você o maior gigante para você derrubar, no nome dEle, na autoridade dEle, no poder dEle, porque pequenas tarefas bem feitas te levam a vencer grandes gigantes. Logicamente que ele foi preparado, né? Não foi do nada, não veio uma unção sobrenatural onde ele orou e o gigante caiu, não. Ele já tinha matado o urso, ele já tinha matado o leão, ele já tinha lutado contra o urso e contra o leão, 2 outras ocasiões. E aqui eu te dou mais uma dica, que é o que tem feito a diferença na minha vida. Para você matar um gigante que todo mundo vê, todo mundo aplaude, todo mundo curte, todo mundo elogia, você vai ter que matar muitos ursos e muitos leões que ninguém vê. Então, olha, não despreze o pequeno começo. Pode parecer isso aqui uma palavra negativa para você. E eu falo o segundo ponto que eu anotei: vai levar um tempo, vai demorar um tempo. E nessa estrada, nessa caminhada, eu gosto sempre de olhar o Salmo 37, no versículo 23, 24 e 25, que diz assim: olha, o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho tem grande prazer, ou se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço, já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A gente sabe que são palavras aqui muito legais, que nos abençoam demais, mas eu sempre gosto de olhar para esse texto quando parece que está demorando aquilo que eu estou pensando, sonhando, tentando enxergar, vendo o que Deus tem mostrado. Eu tenho sempre falado: Deus, me segura pela mão, não está fácil, me ajuda a levantar, não quero desistir no meio do caminho. Mas precisamos entender que passos têm a ver com o processo. Olha o texto que nós lemos: o Senhor firma os passos do homem bom. Passos têm a ver com o processo. Nós, ILAM, somos uma igreja internacional, né? Uma igreja bilíngue, vamos dizer assim. Todo mundo aqui gosta, muitos falam inglês, outros estão estudando inglês. Eu, particularmente, como morei muitos anos nos Estados Unidos, eu gosto de ler a Bíblia em inglês também. A maioria das vezes que eu estou estudando, eu estou lendo a Bíblia em inglês, porque eu estudei nos Estados Unidos desde a 5ª série até a faculdade. Então eu gosto de ler muito mais livros e a Bíblia em inglês do que em português. E aí olha que interessante, eu pensando sobre isso, li o texto em português: o Senhor firma os passos do homem bom. E aí eu fui ler em inglês também, né? E aí não fala passos, a palavra passos em inglês significa steps. Olha que interessante. Vou dar aqui, 3 passos, 3 steps, né? 1, 2, 3, ok? Isso são passos, steps. O Senhor firma
os steps, os passos do homem bom. Só que olha que interessante, em inglês também, passos, a mesma palavra para passos, 1, 2, 3 passos, é a mesma palavra para degrau. Aqui tem 2 degraus, aqui ó, 1 step, 2 steps. Tanto é que na academia, né, tem a aula de step. O que é a aula de step? A aula de degrau, onde principalmente as mulheradas sobe, desce e faz aquele step, né, que chama de step exatamente por isso, porque é um degrau. Então eu entendi que quando a gente está falando que o Senhor firma os passos, ou seja, os steps de um homem bom e no seu caminho tem grande prazer, isso tem a ver com processo. Deus, ele vai firmando cada processo que a gente vai passando como líder. E aí é interessante que se você não aguentar, você vai perder uma promoção, né? Se você não vai chegar no seu destino só porque você já viu pronto, ou só porque você quer chegar nesse lugar. É passo a passo, degrau após degrau, a gente vai conquistando aquilo que Deus nos prometeu. E aí pode parecer desanimador o que eu estou falando para você, mas vai levar um tempo. E a gente tem que perseverar, sabendo que no dia que der vontade de desistir, o próprio Senhor vai pegar a gente pela mão. Se a gente cair, a gente não vai ficar prostrado, porque passos têm a ver com o processo. Só que uma coisa interessante, muita gente fala para mim, pastor Tiago, dói às vezes ser um visionário. E é verdade. Por quê? Você sonhar como será e você ter que lidar com o hoje, né? Você sonha e vê aonde Deus vai te levar. Só que você acorda e vê a realidade de hoje. Isso dói. Eu lembro uma vez, por exemplo, a primeira vez que eu preguei em Belo Horizonte, na igreja do pastor Jorge Linhares, na igreja Batista Getsemane, uma igreja muito grande. Interessante que o palco, né, o púlpito lá, o altar, o palco, a plataforma da igreja era maior, muito maior, em metragem quadrada, do que a igreja toda que eu era pastor na época. E aí eu lembro que eu preguei naquela igreja lotada de gente, uma conferência, aquele palco, aquela plataforma gigantesca, né? E aí quando eu voltei todo feliz, gente, vocês tinham que ver onde que eu preguei. Olha que coisa maravilhosa, Deus realizando o meu sonho e tal. Peguei o avião em Belo Horizonte, voltei para o Rio de Janeiro, cheguei em Jacarepaguá, onde eu era pastor. Quando eu entrei dentro da igreja, que eu era o líder, parecia que eu estava dentro de um cômodo e cozinha, dentro de um quarto, dentro de um kitnet. Eu falei, meu Deus. E aí eu comecei a entender a dor de um visionário, você enxergar como vai ser, mas ter que lidar com o hoje como é. E às vezes eu penso até, né, por exemplo, o texto de Provérbios 13, 12, que diz assim, olha, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido, ele é árvore de vida, ele traz esperança. E às vezes, como visionário que nós somos, eu e você está aqui nesse curso, fazendo esse curso, porque você é um visionário, você quer chegar a um lugar que Deus já te mostrou onde você vai chegar. E aí, às vezes eu até falo, Senhor, nem me mostra aonde eu vou chegar amanhã, porque dói lidar com o hoje. Eu fico imaginando Davi, por exemplo, talvez, eu não quero aqui inventar heresias ou inventar o que a Bíblia não diz, mas talvez Davi falou para Deus, como eu já falei para Deus, Deus nem me mostra que eu vou ser rei. Eu preferia que você não me mostrasse. Por quê? Davi, ele é ungido rei num dia, só que ele só vai reinar 13 anos depois. E às vezes é difícil você saber enxergar que você vai ser rei e você ter que lidar com as ovelhas que ele tinha que cuidar na época. Ele foi ungido rei, ele sabia que ele ia reinar, mas ele tinha que cuidar de poucas ovelhas do pai dele. E você está aqui no Gap, você está aqui fazendo esse curso e talvez pode parecer que você está esquecido, pode parecer que existem outras pessoas sendo promovidas antes de você, pode parecer, meu irmão, que você está fazendo tarefas ingratas
que ninguém quer fazer. Mas olha, você pode ter certeza, eu não estou aqui falando para você, olha, continue fazendo, porque você não está servindo ao homem, você está servindo a Deus. Continue fazendo, porque mesmo que o pastor Filipe e todos os líderes da Ilan não vejam, Deus está vendo. Ok, tudo isso é verdade, mas eu quero te encorajar dizendo uma coisa para você. Nós estamos vendo sim. Às vezes uma pessoa fazendo uma tarefa ingrata, eu tenho admirado gente que tem se achegado a nós, servindo em pequenas coisas, carregando uma cadeira, limpando o chão. Eu sei as tarefas que o Gap passa para vocês, e tem hora que tem gente que acha que não faz sentido uma caminhada ou tarefas ingratas, né? Mas na verdade não são testes apenas, isso tudo na verdade é para preparar o seu coração. E eu lembro que uma vez, nós fomos numa conferência muito grande, e só tinha pastores lá. E aí um amigo meu, ele foi chamado para tocar o piano, o teclado. E aí alguém falou, vem tocar teclado, você vai ficar no teclado. Ele, não, mas nós estamos numa conferência de líderes. E aí eu olhei para ele e eu falei, cara, como assim? Ele, não, eu sou pastor, eu vim para a conferência, eu não vim para tocar teclado. Eu falei, ok. E aí o líder da conferência chamou, você pode tocar? Não, não posso, porque eu sou pastor, eu paguei inscrição, eu vim aqui para fazer a conferência. E aí o líder da conferência falou assim, tudo bem, mas quem toca teclado na sua igreja? Aí falou, eu toco. Aí falou, então, engraçado, você pode tocar na sua igreja, que você é pastor, mas você não pode tocar aqui, porque você está na frente de outros líderes. Parece uma coisa louca. E às vezes, gente, já teve várias situações. Uma vez eu lembro que alguém chegou na igreja e falou assim, eu queria falar com o pastor. Eu falei, pode falar. Não, eu queria falar com o pastor da igreja. Sou eu, pode falar. E a pessoa começou a rir e falou, não, estou falando sério, eu quero falar com o pastor da igreja. Eu falei, você está falando com ele. E o cara foi embora brabo, porque eu estava todo sujo, né? A gente estava pintando a igreja, fazendo um mutirão, eu gosto de fazer junto, meter a mão. Aqui esses dias mesmo, aqui no recreio, né, na Ilan Recreio, a pastora Renê estava aqui pintando as paredes do iKids. Quem olha, quem chega, acha que é apenas alguém que foi contratado para pintar uma parede. Mas não, eu estou falando da pastora Renê, esposa do nosso 01, né, a primeira dama da Ilan, gente, pintando a parede. Qual é o problema de nós fazermos tarefas ingratas para servir a Deus e servir uma visão que Deus colocou no coração do nosso líder? Mas dói, eu confesso para você que dói. Você sabe que dói, porque parece que está demorando, e às vezes é melhor a gente nem saber, porque uma coisa que a gente às vezes não entende, eu demorei um pouco a entender isso, e isso aqui é muito importante. Uma bênção dada para nós antes da hora pode se tornar uma maldição. Eu vou dar um exemplo muito prático e muito simples, ok? Para você entender. Imagina que eu pegasse a chave do meu carro, e desse na mão de uma criança de 5 anos. Ou então uma criança de 5 anos pegasse e falava, pastor, me presta o carro que eu quero dar uma volta com meus amigos. Ok, o carro é meu, a chave é minha, tem gasolina, tem seguro, ok? Eu poderia pegar a chave e dar na mão dessa criança para dirigir o carro? Se eu fosse um doido, um irresponsável, sim, o carro é meu, tem seguro, tem gasolina, está pronto, pode dirigir. Mas a questão é, a minha bondade para essa criança, ela é manifesta quando eu digo não. E às vezes é a mesma coisa com Deus. Por quê? O carro existe, tem gasolina, tem seguro, está tudo certo, o carro está ok. Só que a criança pode até saber dirigir. Eu já vi crianças de 5, 6, 7, 8 anos que sabem dirigir, mas por mais que ela saiba dirigir, ela ainda não tem uma habilitação, ela ainda não tem idade para dirigir. Ela não pode sair dirigindo por aí simplesmente porque o pai dela tem um carro e vai dar a chave para ela. E às vezes a gente não entende isso, que muitas vezes a bondade de Deus, ela é mostrada para nós quando Ele diz não, ou quando Ele diz ainda não, ou quando Ele diz espera mais um pouco.
Porque a gente acha que Deus responde às nossas orações só quando Ele fala sim. Mas às vezes não é uma resposta, às vezes ainda não é uma resposta, ou até peça melhor, né? Você está pedindo coisa que eu não tenho para você. O filho pródigo, né, nós conhecemos demais e muito bem essa história. A bênção que era dele, que ele recebeu antes da hora, se tornou algo terrível, acabou com ele. A herança era dele, só que ele quis aquilo que era dele por direito antes da hora. E aí a minha oração, hoje em dia, eu vou falar um segredo para vocês aqui. A minha oração é: Deus, não me dê mais do que eu esteja pronto para suportar. Aí você pode parecer, pastor, você está pedindo pequeno, você está pedindo pouco. Não, não estou pedindo pouco. Eu estou pedindo, na verdade, geralmente eu peço para Deus, me prepara para que eu esteja preparado e pronto para receber mais. Porque a gente não entende às vezes que Deus sabe como nos abençoar. Deus sabe quando nos abençoar. Deus sabe exatamente quando você estaremos prontos para receber aquilo que Ele mesmo mostrou para nós. Então, às vezes, pequenas coisas que a gente vai vivendo vão nos preparando para algo extraordinário do que Deus quer fazer. É interessante que pessoas que estão se chegando a nós, pessoas que estão, né, fazendo parte do time de pastores, líderes, do time executivo da ILAM, são pessoas que talvez não estavam aqui há tanto tempo assim, e isso talvez assusta alguns. Mas eu te garanto uma coisa: o pastor não é doido e nem irresponsável de botar pessoas simplesmente porque são pessoas novas. Ele está colocando peças chaves na sua equipe para ajudar você, para melhorar você, para avançar você. E na verdade as pessoas não têm ideia de tudo que essas pessoas já passaram para chegar até aqui. Pessoas que Deus tem preparado ao redor do mundo e tem chamado para vir nos ajudar, fazer parte do nosso time. Isso é fantástico. Então, gente, eu sinceramente não tenho muita paciência com o processo. Quantas vezes eu já fiquei revoltado, por exemplo, eu não tenho paciência nenhuma com o processo. Você quer ver uma coisa que eu não gosto? Eu não tenho paciência, é com papelada. Hoje em dia é tudo digital, né? Aqui tem um celular com um cronômetro para eu não passar da hora, aqui tem um computador, né? A gente tem tecnologia, mas eu não suporto papel, gente. Eu não suporto papelada, eu não suporto fila. E é interessante que aqui no Brasil, né, se tiver uma fila de 10 pessoas, vamos supor, tem alguém de frente para a parede lá, aí tem 10 pessoas na fila, agora com distanciamento social, tem 10 pessoas, vai ficar uma fila grande, aí chega a 11ª e fica aqui na fila. Aí daqui a pouco chega o 12º, 15, 20 pessoas, todo mundo na fila. Às vezes tem uma fila que você não sabe nem de que é a fila. Tem gente que gosta de fila, tem gente que gosta de processo, tem gente que gosta de falar com máquina. Meu irmão, coisa terrível para mim, eu, Tiago, que sou um líder, você que é líder, eu tenho certeza que é terrível para você também. É quando você liga, por exemplo, para cancelar um telefone, uma conta, alguma coisa, aí fala, se você quer isso, diz que 1, se você quer aquilo, diz que 2, se você quer isso, diz que 3, se quer falar com o atendente, diz que 4, se quer reclamar, diz que 5, se quer não sei o que lá, 7, aí você digita 8, pi, caiu a ligação. Processo, deixa qualquer um doido. Eu fico agoniado, não gosto de processo, eu não gosto de esperar, mas meu irmão, muitas vezes Deus está, na verdade, nos ensinando, e eu tenho falado que liderança é como subir uma escada. Quem brinca de pular degrau é criança. Quem brinca de pular aqui, ó, volta e meia aqui, se os pais não controlarem, aqui mesmo na igreja, no culto, aqui no campus recreio, você vai ver uma criança subindo o degrau e pulando lá embaixo. Outro sobe para cá e pula lá embaixo. Hoje que eu sou um adulto, eu não faço mais isso. Por quê? Porque quem gosta de pular processo, pular degrau, é criança. Eu lembro uma vez que eu pulei uma escada, 3 degraus, e quando eu pulei, o meu joelho bateu no meu queixo e eu cortei a língua, uma dor insuportável.
E às vezes nós que não somos crianças para ficar querendo pular degrau em degrau, a gente quer pular algum processo, algum degrau da escada do sucesso da liderança. Ou às vezes a gente acha até que se a gente comprasse um elevador, né, a gente chegaria mais rápido. Eu confesso que por participar de algumas obras ao longo da minha vida, eu já vi até preço de elevador. Só que a gente acha às vezes que a gente vai apertar o botão lá embaixo, vai apertar o 10º andar e vai fazer assim, ó, chegou. Não. Muitas vezes os passos, eles são completamente necessários para que você chegue aonde Deus quer que você chegue e você permaneça lá. Então, os passos, na verdade, eles são ferramentas de Deus para nós, como líderes. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Muita gente acha que esse tem preparado é como que se Deus estivesse preparando, e não é. O que a Bíblia está falando é que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus já preparou, já tem pronto, já é seu por direito. Só que a bênção que Deus tem para mim, a posição de liderança que Deus tem para mim, já está lá, ó, pronta, preparada. Eu é que tenho que chegar daqui até lá. Eu é que estou nesse processo de chegar aonde Deus já preparou. Então, gente, não despreze pequenos começos. Não tenha pressa de chegar antes da hora, vai levar um tempo. E aí, para a gente caminhar para encerrar, vai doer. Ah, meu Deus, pastor, essa aula está muito complicada, você está só dando má notícia. Mas eu tenho aprendido isso, Deus, Ele nos promove de acordo com a nossa capacidade de resistir à dor. Vai doer. A hora que você não consegue suportar uma dor, na verdade você perde uma promoção. Eu vou repetir isso, a hora que você não consegue suportar uma dor, você perde uma promoção. Se você não aguenta pressão como um líder, você nunca vai ser promovido. No mundo de negócios, no mundo corporativo, isso tem tudo a ver também, gente. É pago mais, é pago milhões, quem sabe consegue resolver problemas que ninguém consegue resolver. Quem tem a capacidade de resolver problemas é esse que é pago mais, é esse que é promovido, porque nós nunca seremos alguém grande, um grande líder, um executivo, se você não souber lidar com o estresse, por exemplo. Se você for dodói, você nunca vai ser um líder. Então são coisas, para mim, nada pior do que uma pessoa pequena numa posição grande. E eu quero te explicar isso para a gente já caminhar para encerrar. É muito fácil você saber quando uma pessoa pequena está ocupando uma posição grande. Porque as pequenas tarefas, aliás, as tarefas grandes dadas a uma pessoa pequena vai gerar estresse, nervosismo, né? Muito fácil, as suas atitudes nos revelam a sua incapacidade de suportar a pressão ou a posição que você ocupa. Muitas vezes é ruim a gente ver uma pessoa pequena numa posição grande. E é péssimo a gente ver uma pessoa grande numa posição pequena. Só que uma coisa eu tenho aprendido ao longo desses anos. Toda vez que tem uma pessoa grande numa posição pequena, e aquela pessoa que é grande é fiel naquilo que é pequeno, Deus troca, Deus promove, Deus abre portas. Agora eu já cansei de ver também, toda vez que tem alguém pequeno numa posição grande, que não aguenta a pressão, que não aguenta a dor, a cobrança, as metas. Às vezes as pessoas acham difícil de trabalhar com certos líderes. Eu te falo, meu irmão, eu já trabalhei com gente que eu não gostaria de trabalhar mais, porque é pressão. Mas isso não tem a ver só com igreja, isso tem a ver com o mercado de trabalho. Você acha que você será promovido se você não bater meta, se você não tiver as vendas, se você não aguentar a dor da pressão, da injustiça? E aí a Bíblia fala um texto para nós muito, muito, muito encorajador, né?
que mais ou menos em outras palavras diz, quando você pede para ser promovido, você está pedindo, sabe o quê? Problema. Problemas, no plural. Para não ficar aqui falando besteira para você, olha, Lucas 12, 48. Aquele a quem é muito foi dado, muito será exigido. E aquele que muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, a gente não pode usar as nossas energias apenas para gerenciar as nossas dores e frustrações. Eu vou falar um negócio duro aqui, mas eu sei que vai te ajudar. Você e eu, nós não podemos viver, nós não podemos querer voar como uma águia, vivendo como um frango, meu irmão. E aí eu te falo uma coisa interessante, eu estava vendo um documentário uma vez, eu estava viajando, eu estava pregando em Brasília, e estava falando da águia e do leão. Eu quero encerrar com esse exemplo. Falando do leão, que o leão, quando ele vai, acasalar, vai reproduzir. É interessante, eu não sei se você sabe disso, mas o leão, ele briga com outro leão, briga às vezes ao ponto de matar um ao outro, para poder ter o direito de namorar a leoa e fazer um leãozinho. Olha que coisa interessante. E aí, nesse documentário que eu estava assistindo no hotel, falou assim, olha, depois do intervalo, nós vamos explicar para você que o leão mais forte, ele mata o leão mais fraco. E o leão mais forte é quem tem o direito de reproduzir. E aí eu fui para o intervalo, um intervalo longo, e eu fiquei pensando naquilo que o mais forte mata o mais fraco. E o Espírito Santo falou comigo isso. Muitas vezes as suas lutas, batalhas, guerras e coisas terríveis que você enfrenta, na verdade é isso que Deus está permitindo. Ele está permitindo aquilo que é fraco em você morrer, para aquilo que é forte em você ser reproduzido. E aí, interessante que ele falou isso e voltou, vamos voltar falando da águia. E aí falou da águia, vocês conhecem a história da águia, né? Que a águia troca de bico, ela tem que trocar o bico começa a ficar encurvado assim, e a própria águia fica batendo o bico na pedra até o bico velho cair. Quando ela perde aquele bico velho, dobrado, curvado, naturalmente, coisa de Deus, que fantástico, extraordinário, nasce um bico novo. E aí, vendo aquilo, observando aquilo, ela arranca as suas próprias penas, é um processo doloroso. A própria águia puxa as suas penas com o bico, arranca, nasce penas novas, legal. E aí eu fiquei pensando, curiosamente, como que a águia se alimenta quando ela está sem bico? E eu fiquei pensando aquilo, e eu falei, caramba, tomara que eu fiquei curioso aqui agora. Porque se ela usa o bico para pegar comida, para caçar, para poder ter alimento, como que ela vai comer sem bico, nesse processo de nascer um bico novo? E aí, parecia que Deus estava conduzindo aquele documentário. E o rapaz, aquela voz bonita e tal, falou assim, quando a águia está sem bico, uma outra águia pega a comida e coloca na sua própria boca. E aí eu quero fazer a comparação, você com certeza já viu pintinho, galinha, frango, brigando pelaquela minhoquinha, brigando, eu quero, é minha, eu peguei primeiro. Você joga um punhado assim de milho, vem aquele monte de pombo brigando. E aí eu te falo uma coisa que vai fazer você pensar e ajudar a sua liderança. Quem briga por minhoca, quem briga por farelo de milho é pombo, é frango. Quem é águia, alimenta a outra águia, mesmo se aquela águia estiver sem bico. Eu quero orar e encerrar essa aula falando isso para você. Talvez tenha algum líder que está perto de você, que está sem bico, está passando por um processo difícil, mas você como líder, o seu papel é pegar a comida e colocar na boca dele. Sabe por quê? Amanhã ou depois nós também vamos trocar de bico. Nós também vamos ter que mudar algumas situações na nossa vida.
E se a gente entender e respeitar e valorizar o que é pequeno e for fiel no que é pequeno, se a gente entender que vai levar um tempo, se a gente entender que vai doer e souber lidar com a dor, a gente vai entender, meu irmão, que Deus vai colocar outras águias ao nosso lado para nos alimentar quando for necessário. E aí eu oro lembrando você aquela corrida de revezamento de bastão, lembra que troca assim, né? O cara vai correndo, aí passa para trás, aí o outro pega e vai correndo. Isso para mim é liderança, uma corrida de revezamento de bastão, que passa um para o outro. Só que tem uma coisa interessante, às vezes você acha que está na hora do bastão chegar até a sua mão. Mas eu quero desafiar você a assistir, vai no YouTube, assista um vídeo sobre isso. Você vai ver que aquele que corre, né, vamos supor, aqui ó, nessa mesa está o que vai correr depois de mim. Quando eu corro, ele está lá pronto para dar a largada. Na verdade eu passo correndo com o bastão na minha mão, e na verdade eu só passo o bastão para ele aqui assim mais ou menos, ou seja, ele tem que correr daqui até aqui, é muito mais longo do que isso a distância, né? E em corrida, em movimento, o bastão que está na minha mão, ele vai passar para o outro corredor, mas tem um detalhe, ninguém fica esperando o bastão parado. O bastão só chega na sua mão na hora que você está correndo e correndo muito. Imagina pegar o bastão depois do Usain Bolt, né? Eu estava vendo o vídeo, o Usain Bolt passa voado. E quando ele passa voado, aquele outro cara já passa voado atrás dele para pegar o bastão. E liderança é isso. É você, para chegar a sua vez, você tem que estar correndo e correndo muito, para que na hora que o bastão chegar na sua mão, você continuar aquilo que foi feito antes de você. Deus abençoe você. Vamos orar. Pai, muito obrigado, porque eu sei que aqui existem líderes. Líderes que já são líderes hoje, mas que talvez estão passando por um processo demorado, um processo que está doendo, um processo que parece que não tem fim. Muitos talvez fizeram essa oração esses dias, como eu já fiz muitas vezes. Deus, não me mostra onde eu vou chegar. Está doendo lidar com o hoje, mas Senhor, que o Teu Espírito Santo nos tome pela mão, nos coloque de pé, nos dê força para continuarmos fazendo tarefas ingratas que estão nos preparando para chegar no lugar que o Senhor tem preparado para nós. Seja assim, Espírito Santo, fale conosco, trate conosco, ensina-nos, Pai, a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, meu irmão. Até a próxima, em nome de Jesus.